fazer a leitura? Eu. Tá bom. Pode dar início, depois eu faço o sânscrito, tá bem? Perfeito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Śrīmad Bhagavatam, Canto 1, capítulo 8, orações da Rainha Kunti, a salvação de Pariksit. Verso 25. Desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente, para que possamos ver-vos repetidamente. Pois ver-vos significa que não veremos mais repetidos nascimentos e mortes. Verso 26. Meu Senhor, ó Onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se com parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de, de vós com sentimentos sinceros. Canto 1, capítulo 8, Orações da Rainha Kunti e a salvação de Pariksit. Verso 25. Desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente, para que possamos ver-vos repetidamente. Pois ver-vos significa que não veremos mais repetidos nascimentos e mortes. Verso 26. Meu Senhor, ó Onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se com parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea. Não pode aproximar-se de vós com sentimento sincero. De vós. De vós, desculpa. Muito bem. Muito obrigado. Então, vou fazer a leitura dos versos em sânscrito, versos 25 e 26 do canto 1, capítulo 8. Vipadashantu tasaswat hatra jagadhuro bhavato dharshanan yachat apuna bhavadarshanan jamhaishvarya shruta shridhir itadmana madapuman maivahati abhidatum vai tvanna kinchana ghocharam. Om Agyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora a alma condicionada, tenha nascido na mais obscura e repleta condição da ignorância, conhecido como o assim chamado mundo material, o Jagat, a criação cósmica, e tendo eu, alma condicionada, vagado no ciclo de repetidos nascimentos e mortes desde tempos imemoriais, experimentando as misérias dos sofrimentos consequentes da dissolução, nascendo e renascendo continuamente. Embora estando assim em condição tão decadente, o mestre espiritual, o libertador da alma, devido ao seu elevado conhecimento e compaixão pelo progresso da entidade viva, está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendente e assim libertando-me para todo o sempre. A tal mestre espiritual, que é benevolente,
próspero, consciente e compassivo, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração repleto de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Hari Om Shanti. Namastê. Om Tat Sat. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina. Ó Mahamantra auspicioso, libertador do ser. Desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes nessa auspiciosa egrégora sagrada transcendental, a Sala dos Mantras, essa nave auspiciosa aqui na sua viagem à transcendência, vai então abrindo as suas portas e recolhendo aí os peregrinos que vagueiam no deserto em busca de acolhimento, segurança e resolução na determinação de livrarem-se definitivamente das prisões, né, das celas, das correntes que nos prendem a essa condição inferior de nascer e morrer continuamente. O conhecimento védico é um barco seguro. O mestre espiritual é o capitão que pilota esse barco, essa nave, e o Srimad Bhagavatam é a bússola que nós nos utilizamos, mediante a qual nós sabemos exatamente como proceder, para onde ir e como chegar no nosso destino final, que é a nossa ascensão definitiva, né, à transcendência, uma vez que, como almas, todas nós somos cidadãos dos céus, porém exilados aqui nessa condição onírica de aprendizagem e aperfeiçoamento. Então, vamos, né, definir que a nossa condição de aprendizagem e aperfeiçoamento tem que chegar a uma definição final. Então, vamos assumir que essa é a nossa, esse é o nosso destino, essa é a nossa meta, e acolher essa meta de forma consciente e resoluta e finalizar logo essa operação, porque essa redundância de renascimento contínuo é simplesmente desgastante, estressante e desnecessária, assim que nós obtemos conhecimento resoluto e definitivo de qual deve ser, né, a nossa ação perante essa percepção de realidade consciente, tá? Então, aqui nós temos, né, 2 versos. Esses versos são, assim, um dos versos mais, um conjunto de versos mais famosos do Srimad Bhagavatam, dos ensinamentos da Rainha Kunti. A Rainha Kunti é uma mulher, a vida dela não foi fácil, hein? A vida dela não foi fácil. Ela foi mãe solteira aos 15 anos de idade, por acidente, porque ela recebeu, vocês conhecem a história, não sei se alguém, aqueles que estão acompanhando, né? Ela, por acidente, porque ela era uma jovem, essas pessoas que nascem dentro do contexto da Lila de Krishna, elas não são pessoas comuns, tá? Elas foram previamente selecionadas para fazerem parte do drama, que é o teatro que está em andamento, que é a Lila. O Krishna Lila é um teatro, é um drama que está em andamento. E a função desse desenrolar, desse drama, é a redenção das almas, a educação dos seres humanos e também, né, naturalmente, dar a oportunidade para que os associados do Senhor Supremo possam aproximarem-se dele e terem contato direto com a pessoa suprema, que é a parte final do processo da didática da evolução, né, que é como se fosse um estágio de convivência direta com a pessoa suprema. E a Rainha Kunti é uma alma exaltada, excelsa, que obteve, através de seus méritos e piedades pessoais, não é, esse papel aí de ser a rainha, mãe dos amigos pessoais de Krishna, e o roteiro dela é permeado de situações assim bastante intensas, e uma delas foi que, né, devido o comportamento dela, a gentileza, a ternura, a doçura e as habilidades incríveis de entoar mantras, cantar, dançar, porque assim,
entre os reis, né, nos palácios, quando vinham convidados ilustres ou brahmanas, mestres espirituais muito elevados, etc. Então, os reis costumavam chamar as suas princesas, as suas filhas, para apresentar a ela, para apresentar aos convidados as qualidades dessa filha, né? Que normalmente eram as meninas que faziam isso, as filhas, meninas, as princesas. Porque aí esses convidados iriam espalhar as glórias dessa princesa e os príncipes pretendentes iam ouvir falar sobre as glórias dessa princesa e quando ela fosse oferecida em casamento, então esses príncipes já saberiam, né, onde essa princesa vive e tal, etc. Era uma espécie de, não é Tinder exatamente, mas é uma espécie de esquema que os reis tinham para fazer a propaganda das suas princesas, das suas filhinhas queridas, para que quando elas estivessem no período de casamento, os heróis se interessassem por ela. Então, nas festas, eles apresentavam as suas filhas e elas apresentavam os seus dons, as suas habilidades. E a Rainha Kunti, ela era muito filosófica, ela era praticamente um sábio no corpo de uma menina. Então, ela entoava mantras, explicava filosofia, e sabia tocar, né, vina. Então, por conta disso, em um determinado momento, ela acabou encantando um dos sábios, né, assim, produzindo ternura em um dos sábios, e esse sábio concedeu a ela uma bênção de ela. São 5 mantras diferentes para quando ela fosse se casar, ela entoaria esses mantras, e quando ela fosse ter filhos, né, relacionamento para ter filhos, ela entoaria esses mantras e a divindade relacionada com os mantras, o semideus relacionada com o mantra, apareceria e concederia a ela a Shakti sobre o filho no ventre dela. Então, ela praticamente, na verdade, ela receberia a divindade no ventre, né? E a menina, imagina, 15 anos, né? Assim, nem isso, acho que menos que isso, imaginando como seria, foi testar o mantra para ver se funcionava mesmo. E ela entoou o mantra e apareceu diante dela, então, a divindade Surya Deva, que concedeu a ela um filho, uma bênção de um filho. E imediatamente ela começou a ficar grávida, como no caso, por exemplo, de Jesus, em que a Maria, então, teve o Darshana, que foi a visão da divindade, né? Eles vão chamar isso de anjo. Nós chamamos esses anjos, na nossa nomenclatura, são chamados de devas, né? Então, a Maria recebe, então, né, a visita de um deva, e o deva, então, informa a Maria que ela será impregnada com um filho divino, transcendente, um filho místico, um filho divino. A Maria, então, ela não sabe, ela não entende isso daí, não é comum esse procedimento. Ela, então, simplesmente fala o que ela podia falar naquele momento ali. Ela diz: olha, o que eu posso dizer diante de uma situação dessa? Eis aqui a sua serva. Eu estou à disposição para o que for necessário, o que tiver que seja. Né? Foi mais ou menos o que ela disse. Então, imediatamente, ela começou a gestar um filho dentro do ventre dela. Esse filho de concepção imaculada, na verdade, é uma transferência de dados. Hoje, nós temos um sistema que é, né, Wi-Fi, Bluetooth, e tudo isso é questão de tecnologia. Então, você também pode transferir dados de tecnologia, pessoas, almas, consciências. Isso nós não temos, né, a tecnologia, nós não dominamos essa tecnologia. Mas os devas dominam essa tecnologia, então eles podem impregnar uma pessoa, eles podem gerar filhos no ventre de uma pessoa sem tocá-la. Por isso que Maria, sim, ela teve um filho de concepção imaculada. É claro que o José, que não estava acostumado com esse tipo de procedimento técnico, ficou, logicamente, né, muito confuso com essa história toda de que uma mulher fica grávida assim do nada. Mas essa tecnologia existe. E nos Vedas, ela é amplamente comentada, ela é amplamente utilizada em várias circunstâncias. E no caso da Rainha Kunti, esse sistema de transferência de dados foi efetivado pela divindade Surya Deva, e a menina ficou grávida aos 13 aninhos de idade, mãe solteira. E como ela vai explicar isso para os pais, para a família, para os amigos, sabe? Ela ficou absolutamente numa situação de desamparo, absolutamente de desamparo. Ela ficou desamparada. Porque veja a condição dela. Olha só, ela tinha tudo
esse segundo verso aqui, olha, prestem atenção no segundo verso, que o segundo verso vai dizer. Meu Senhor, ó onipotente, ó pessoa, né, suprema, podeis facilmente ser alcançado. Não é difícil concebê-lo, compreendê-lo, alcançá-lo, apreendê-lo. É relativamente... O acesso a você é relativamente simples, é fácil, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. Por quê? Porque a pessoa que está no caminho do progresso material, ou seja, não é tentando se aprimorar com parentesco, associação, amizades, não é facilidades de status respeitável na sociedade, enfim, facilidades humanas, etc., riquezas, né, assim, melhorar a sua condição do currículo educacional, não é, o cuidado com a aparência física e tal. Essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade porque elas estão concentradas no personagem que elas vivem. Você não está na pauta delas. Você está na pauta delas assim, em última instância, para dar suporte a tudo isso, para justificar tudo isso, para valorizar tudo isso, para fortalecer tudo isso e para garantir que esses projetos sejam alcançados. Então, a sua função, dentro desse contexto, é de alguém que está ali como sabe, um patrocinador desse projeto todo. Você não tem essa relevância de importância na vida delas, elas não se interessam diretamente por você ainda. O que elas querem é o que você pode fornecer a elas. Então, essas pessoas, naturalmente, elas não vão compreender você, elas não vão se interessar por você, porque elas estão interessadas naquilo que você fornece, naquilo que você oferece, que são as opulências, as dádivas da criação. Então, elas estão encantadas com a sua energia, elas estão encantadas com a sua criação, elas não estão encantadas com você pessoalmente. E isso é compreensível. Elas não são condenáveis por isso. Elas não são rejeitáveis por isso. Elas não são ofensivas por isso. Elas só são embrionárias. Elas só são almas em condição de condicionamento. Elas são como pequenas ervilhazinhas que ainda estão começando a brotar. Então, na condição de verdes, imaturas, condicionadas, embrionárias, adaptadas às celas, elas não conseguem imaginar como seria uma vida para além disso. Elas estão presas a isso. Então, essas almas, para elas, é impossível compreender-vos. Entretanto, lá na frente, elas vão se desenvolver, elas vão evoluir, elas vão realizar todos esses desejos. Elas terão boas famílias, filhos nobres, riquezas, beleza, elas desfrutarão de todos os status, elas realizarão todos os desejos delas. Isso vai requerer algumas centenas de vidas, mas elas realizarão todos esses desejos. E quando elas realizarem todos esses desejos, elas chegarão à seguinte conclusão: vim, vivi, vivi, não fiquei satisfeito. Ou seja, elas vão passar por tudo isso e lá na frente elas vão concluir que falta alguma coisa, ainda tem um vazio, tem uma ausência, não está completo, né? Eu tenho tudo, eu tenho riqueza, tenho beleza, eu tenho formosura, eu tenho boa família, eu tenho opulência, a minha conta bancária está que, nossa, os pobrezinhos dos bancos nem conseguem lidar com tantos algoritmos, números que a minha conta bancária tem. Eu tenho tudo que eu preciso, tenho saúde, eu tenho tudo, mas não sei, parece que não está completo, porque falta a sensação de completude. Então, em algum momento, essas almas perceberão que a sua ausência no coração delas deixa tudo incompleto. E a sua presença deixa tudo completo, por mais que elas tenham pouco. Por mais que elas não tenham educação material, por mais que elas não tenham opulência material, por mais que elas não tenham beleza, por mais que elas não tenham fama, a sua presença as torna completas e felizes. Então, elas perceberão que você é a verdadeira opulência a ser conquistada. Nesse momento em que elas estão desamparadas, no momento em que elas não têm mais como extrair felicidade no mundo externo, elas então se voltarão a você e dirão: você era o que eu procurava, você é o ser que faltava. Agora que eu tenho-vos, todas as calamidades pelas quais eu passei, todos os sofrimentos e dificuldades pelas quais eu passei, valeram muito a pena, porque finalmente eu encontrei o verdadeiro valor
de todo esse esforço. Então, eu não me arrependo de tudo que eu passei, que essas calamidades aconteçam novamente, se assim for necessário, apenas para que eu tenha a oportunidade de ver-vos, de compreendê-lo e de entender que você é a minha meta máxima, última e definitiva a ser alcançada. Entendem isso? Vocês entendem a epopeia da alma, né? Como que o procedimento, né, que se dá. Eu não sei se vocês passaram por isso. Assim, hoje em dia não é tão comum mais. No passado era mais comum. A pessoa passava por muitas dificuldades, tinha muitas decepções, né? Eventualmente passava por traições, sabe, sustos, às vezes acidentes, né? Parentes próximos, filhos, até às vezes faleciam. Antigamente era assim, as pessoas se assustavam com tudo isso. Tá? E aí, esses medos, esses traumas, essas dificuldades que a vida proporcionava a elas, faziam com que elas parassem e pensassem assim: nossa, mas por que tudo isso tem que acontecer, né? E por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Ou seja, eu desejo a felicidade, a paz, a harmonia, mas por que eu sinto tanto medo? Por que tem tanta violência? Por que tem tanto. Por que existe a morte? Por que nós temos que morrer? Por que tem que ser assim? Tem uma forma de resolver isso, porque a minha intuição de ser feliz, de plenitude, eu não consigo simplesmente desistir ou pensar de outra forma. Essa intuição me arrasta, me puxa, me estimula a produzir, a tentar recriar ao meu redor um mundo que justifique essa intuição de felicidade, de paz, de harmonia, de alegria. Então, essa intuição é uma criação mental minha? Não pode ser, porque tem muita gente que também pensa assim. Então, não é uma criação da minha mente. É uma intuição coletiva. Nós temos uma intuição coletiva de bem-estar, de paz, de felicidade, e por que nós temos essa intuição? Será que essa intuição não é o chamariz, não é aquilo que nos puxa para esse destino? Será que esse não é o nosso destino final de alma, já que nós somos almas? É essa intuição, a intuição da alma. O nosso destino é viver num ambiente assim. Nós estamos destinadas a viver assim. Imagina que você é um salmão. Vamos pensar. Imagina que você é um salmão. Salmão, os salmões, eles são conhecidos pela migração que eles fazem, né? Imagine que você é um iglu, uma zebra. Imagine que você é uma zebrinha feliz andando por aí, nas graminhas da vida, aí, nas savanas da África. Eu sou uma zebrinha feliz. Mas não sei, tem uma força me puxando para lá. Eu não sei o que é lá. Eu nasci aqui, cresci aqui, mas tem uma força me puxando para lá. Por que eu estou migrando? Por que eu tenho que ir para lá? O salmão pensa, tem uma força me puxando lá para lá. Eu nem sei o que é lá. Eu só sei que eu tenho que nadar para lá. Eu estou nadando, estou indo. A zebra está indo. A borboleta está. O passarinho está voando. Às vezes, uma borboleta monarca, por exemplo, ela nasce num lugar e ela vai se reproduzir em outro lugar que ela nunca viu na vida. A geração que vai migrar para o local onde elas vão se reproduzir nunca nem conheceram aquele lugar. Elas só têm uma intuição desse lugar. E elas vão nessa intuição e chegam exatamente no local onde aquela intuição as puxa. As zebras são assim. Os salmões são assim. O salmão nasce na água doce, depois ele vai, os filhotinhos vão todos lá para o mar. E quando o salmão cresce, ele volta exatamente para o lugar onde ele nasceu. Ele era só um bebezinho quando ele nasceu, não tem memória nenhuma desse lugar. Ele volta exatamente para o lugar onde ele nasceu. É uma intuição. Todas nós, almas, temos essa intuição. Nós estamos migrando, migrando, migrando. Não sabemos exatamente como é lá. Não temos uma memória clara do que é lá, mas nós estamos indo. A intuição está nos levando. E o que a nossa intuição nos diz? Paz, felicidade, harmonia, permanência, alegria, todos felizes, saudáveis, ninguém morre, ninguém se machuca, não tem revolução política, todos se amam. Um paraíso. É uma intuição que nos puxa. Essa intuição nos puxa.
De onde vem essa intuição? Da origem, de onde nós surgimos. As distrações pelas quais nós nos envolvemos é que nos mantém presas nessa condição inferior de existência. Ah, mas Devananda, já vem você também dizer que não pode ter beleza, que não pode ter prosperidade, que não pode ter isso. É verdade que o discurso formal, o discurso genérico, o discurso geral é de que a beleza é satânica, a opulência é satânica, a educação é satânica, tudo que diz respeito, não é, à formação do ser, daquilo que dá prazer às pessoas, é satanizado. É verdade que o discurso geral das religiões, de um modo geral, o discurso é esse, que essas funções são satânicas, ou satânicas no sentido de que vai te levar para o inferno, vai te levar para um buraco, vai te afastar de Deus, etc, etc, etc. Eu quero dizer para vocês que o sistema védico, ele não é ingênuo. O sistema védico, ele é projetado para dar atenção à demanda de pessoas muito inteligentes e perspicazes. A ideia de que simplesmente renunciar à educação, renunciar à beleza, renunciar à prosperidade, isso é a evolução espiritual, isso é ingênuo. Isso é para pessoas ingênuas, que são extremamente, violentamente, agressivamente apegadas egocentricamente a isso. Então elas têm que ouvir isso. Para conseguir sair dessa condição viciante, dessa tara pela ignorância. Tá? O que é o conhecimento, ele converte todas as funções para a função definitiva. Se beleza fosse um problema, Deus seria o Krishna, o Vishnu, ou a pessoa suprema seria a pessoa com o maior de todos os problemas, porque ele é uma pessoa bela. Se opulência fosse o problema, então ele seria a pessoa com o maior problema de toda a criação, porque ele tem opulência. Se educação, conhecimento elevado fosse um problema, então a pessoa suprema seria a pessoa mais problemática da criação da existência, porque ele tem sabedoria, conhecimento elevado, todo o conhecimento vem dele. Então ele é a pessoa com o maior de todos os problemas, segundo, né, a teoria básica. Todo o conhecimento ele é dividido em 3 fases. Kanishta, que é a fase embrionária, Madhyama, que é a fase do florescimento, que é a fase da eclosão, e o Tama, que é a flor já florescida. É igual a uma flor de lótus. Você tem a raiz, que é mergulhada no lodo, que é úmida, que é escura e às vezes fétida, onde a raiz fica. Você tem o caule, que é uma ascensão, que fica envolvida nas águas. As águas normalmente são nutritivas e limpas. E aí você tem a flor de lótus, que está em contato com a luz, que tem a beleza e a fragrância. Todo o conhecimento tem essas 3 divisões. Conhecimento básico para almas básicas embrionárias. Conhecimento médio para aquelas que estão florescendo. E conhecimento supremo para aquelas que já estão florescidas. Então, a Rainha Kunti, ela está apresentando dentro desse... Talvez ela não tenha tido a intenção, claramente ela não teve a intenção de fazer esse movimento, mas a gente pode perceber que as 3 fases do conhecimento estão envolvidas nesse texto, nesse verso. O conhecimento reconhece que a beleza pertence ao Supremo, a opulência pertence ao Supremo. É quando a gente pensa que a opulência nos pertence, isso é avareza, é ignorância. Como é que você declara que algo te pertence? Isso é crime. Se eu vou na sua casa e entro na sua casa e pego lá um vaso, sei lá, um objeto na sua casa e declaro que isso me pertence, isso é crime. Quando nós nascemos, aparecemos, tudo isso daqui já estava aqui. Nós não construímos nada disso. A Terra, o planeta, o ar, todas as coisas estavam aqui. E como é que nós declaramos que a Terra nos pertence? Que absurdo é esse? Isso é roubo, isso é crime, isso é avareza.
Nada nos pertence, tudo pertence à criação e a criação tem um proprietário. O Senhor Supremo é o proprietário. Então, quando nós declaramos que tudo pertence ao Senhor Supremo, eu admito que o direito de utilização desses objetos estão em minha posse. Eu admito que tenho responsabilidade sobre o cuidado desses objetos. Meu filho, por exemplo, minha filha. Como é que eu posso egocentricamente, tolamente, ingenuamente, afirmar que esses são meus filhos? Que absurdo é esse? Como é que eu posso afirmar isso de maneira... Eu só posso afirmar isso de maneira ignorante. Esses filhos, eles podem ser tirados de mim a qualquer momento. A minha opulência, a minha beleza, a minha educação depende do funcionamento do meu cérebro. Se eu tiver algum problema técnico no funcionamento neural e eu perder a capacidade cognitiva, acabou a educação. Tantos atores famosos, pessoas famosas que adquirem problemas como, por exemplo, Parkinson ou Alzheimer, simplesmente perdem a capacidade de lembrar quem eles próprios são. Então, como a educação me pertence? Né? Meus filhos me pertencem, essa riqueza me pertence, essa terra me pertence, nem meu corpo, minhas regras. Como assim? Seu corpo? Você adquiriu esse corpo? Esse corpo pertence à criação, ao Supremo. Você tem a concessão de utilização do equipamento. Cuidado com o que você vai fazer com o equipamento dos outros que você está utilizando. Declarar que um equipamento que pertence a outra pessoa é seu simplesmente porque ele está em suas mãos é um ato perigoso. Pode ser baseado na ignorância, pode ser, mas é perigoso. Cuidado, vai devagar, vai com calma, pensa melhor. Tudo pertence ao Supremo. Beleza, inteligência, educação, força, fama, coragem, prestígio, tudo que você tem, filhos, netos, progênie, tudo que você tem como direito de posse e concessão pertencem ao Senhor Supremo. O reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor Supremo te liberta da função de cometer um crime, que é tomar posse da propriedade alheia. Isso é crime e te leva você para a cadeia. Chama-se renascimento, essa prisão. O Senhor Supremo é agradável, ele é amoroso, ele permite que você use as coisas dele à vontade. Mas a declaração de que a permissão dele para a utilização te dá o direito de dizer que é meu e colocar ele, o proprietário, lá no final da fila, apenas para dar suporte ao seu projeto egocêntrico de roubar a propriedade alheia, admitindo que é seu, causa em você medo, ansiedade, porque você sabe que a polícia vai te pegar a qualquer momento. Ladrões, por exemplo, estão sempre ansiosos, com medo de alguma coisa. Você sente medo? Você tem medo? Você tem a sensação de medo? Você tem a sensação de ansiedade? Você tem a sensação de preocupação constante? Por que será, né? O que está acontecendo aí com você? Você tem essa sensação assim contínua de tensão, de paranoia, de medo. Por que será que você se sente assim? Será que tem alguma coisa errada na sua cabeça? Será que você está assumindo que você é proprietária de alguma coisa que não te pertence e isso está te causando ansiedade ou medo? Será que é isso? O que será? Ah, não é não, Devananda. É a minha vizinha que não para de me perturbar. Por isso eu sinto essa sensação. Ah, tá bom. Então tá. Tá, então vou finalizar aqui. Olha só, o verso vai dizer o seguinte: somente aquelas pessoas que estão desamparadas, esgotadas materialmente. Esgotadas materialmente não significa que você tem que virar mendigo, mendiga, perder tudo. Essa ideia é uma ideia básica, embrionária das religiões, para ensinar pessoas grotescas, pessoas egocêntricas, excessivamente egocêntricas, que têm a tara do domínio, do controle, da posse. Essas pessoas têm que ouvir isso sim, constantemente. Mas se você gosta de conhecimento, se você prefere um caminho mais suave, o caminho da sabedoria, é só você admitir no âmago do seu coração que tudo pertence ao Supremo e você estará automaticamente esgotada materialmente. Você viu como é fácil? É simples, é uma questão,
de conhecimento. Se tudo que você tem utilização pertence ao Supremo e você tem consciência disso, então você está esgotada materialmente, porque você não tem domínio e posse de nada. Numa situação de honestidade assim, honestidade intelectual, honestidade de caráter e de personalidade, você pode se aproximar do Senhor Supremo como uma pessoa amiga, porque você não está roubando ele. Então você tem, assim, a liberdade de chegar numa pessoa que você é honesta na relação e dar um abraço na pessoa, porque você é honesta, você não está fazendo nada de errado contra aquela pessoa. Mas se você está ficando com o marido da pessoa, com a esposa da pessoa, se você está roubando o seu patrão na empresa dele, se você está fazendo alguma coisa de errado e você tem que olhar para essa pessoa, como é que você se sente? Ansiosa, confusa, desconfortável, desajeitada. Às vezes você até foge da pessoa, até evita a pessoa, ou até coloca a pessoa lá no final da fila, que é para não ver ela, né? Mas se você é uma pessoa honesta, se a sua relação com essa pessoa é honesta, se você não está tentando roubar essa pessoa, se você não está tentando trapacear essa pessoa, se você não tem um comportamento narcisista em relação a essa pessoa, só pensando nessa pessoa na hora que você está em dificuldade e pedindo para ela resolver os seus problemas, que isso é narcisismo, né? Usando a pessoa para os seus benefícios pessoais, se você tem uma relação limpa, honesta, de apreciação àquela pessoa, então você pode se aproximar dessa pessoa com o coração aberto, tranquilidade. Só que para apreciar essa pessoa, você vai precisar de conhecimentos. Ah, mas Devananda, infelizmente eu não tenho tempo. Tem sim, tem eternidade, inclusive. Só que você vai ter que ficar renascendo. Mas tem tempo sim, viu? Um dia você vai descobrir que você tem tempo. Pode ser que não seja tão assim confortável, né, a experiência de descobrir que você tem tempo sim, porque renascer e morrer não é uma experiência organicamente falando muito confortável, principalmente para aqueles que têm apego e relação com a ignorância, porque assim pode ser desconfortável essa experiência, mas chegará o momento que você vai se cansar de ficar renascendo aqui. Pode ter certeza que você vai se cansar disso. Aí quando você estiver bem cansadinha de ficar renascendo, nadando, nadando, e a corrente te puxando para o mar aberto, aí você vai, então, perceber que essa luta é uma luta de cartas marcadas onde você sempre vai fracassar, porque você sempre vai morrer assim que renascer. E é cansativo, é redundante, é só para ignorantes. Não seja um, decida-se, interesse-se por conhecimentos elevados e assuma a sua migração à transcendência, assuma que você é um cidadão do céu e assuma que tudo pertence ao Supremo e atue sem avareza. Liberte-se da avareza. Liberte-se da fantasia de ser o Senhor dentro desse mundo. Custa caro essa fantasia, hein? Vai por mim, viu? Custa caro, hein? Ó, custa caro, hein? Ver os seus amigos queridos morrendo, filhos às vezes, pessoas queridas, bichinhos de estimação, e saber que é muito triste isso, hein? É um preço alto. A ignorância cobra um preço alto. Não é fácil, hein? Vamos cultivar conhecimento, sabedoria e sair daqui. Esse é o nosso destino. Muito bem, obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.